As praias da Normandia voltaram a ser tomadas por militares 80 anos depois do maior episódio da Segunda Guerra Mundial. Canadá, Estados Unidos, França e Reino Unido reviveram o Dia D, em homenagem a centenas de milhares de soldados que participaram do desembarque maciço de tropas. A complexa operação levou à libertação dos territórios ocupados pelos nazistas e, consequentemente, à rendição total dos inimigos em 1945. As cerimônias começaram na quarta-feira, no sul da Inglaterra, ao relembrar o embarque dos britânicos que se uniram aos batalhões que chegaram em 6 de junho de 1944 do outro lado do Canal da Mancha, na França. Emocionado, o rei Charles fez um discurso sobre a bravura daqueles que ofereceram a vida pela missão de vencer o nazismo. É nosso dever garantir que nós e as gerações futuras não esqueçamos o seu serviço e o seu sacrifício na substituição da tirania pela liberdade. Do lado francês, o presidente Emmanuel Macron repetiu a palavra sacrifício ao fazer um pronunciamento para recrutas e veteranos. Tal como as tropas de antigamente, hoje, de novo, atravessamos os céus, os oceanos e os mares, simbolizando a vitalidade do nosso espírito de defesa em momento de perigo crescente. Tal como os esquadrões de Saint-Marcel, aqui da Normandia, vocês, sobreviventes do Dia D, são um lembrete de que estamos prontos a fazer os mesmos sacrifícios para defender o que nos é mais caro, a nossa terra francesa e os nossos valores republicanos. Joe Biden, presidente do país que foi fundamental no desenrolar da Segunda Guerra para a parte dos aliados, enalteceu a coragem dos convocados a lutar. Os homens que lutaram aqui tornaram-se heróis, não porque eram os mais fortes, os mais durões ou os mais ferozes, embora fossem, mas porque lhes foi dada uma missão audaciosa. Cada um deles sabia que a probabilidade de morrer era real, mas eles o fizeram mesmo assim. Eles sabiam, sem qualquer dúvida, que há coisas pelas quais vale a pena lutar e morrer. A liberdade vale a pena, a democracia vale a pena, a América vale a pena, o mundo vale a pena. Os líderes de Reino Unido, França e Estados Unidos revisitaram um capítulo da história que as gerações mais novas só conseguem ter uma vaga ideia do terror por meio do cinema. Move fast and clear those murder holes. A dramática tomada da Normandia teve início em 6 de junho de 1944. A manobra, que envolveu operações em ar, mar e terra, foi o resultado de um longo planejamento, que envolveu até falsos exercícios de combate para enganar o serviço de inteligência alemão. Os nazistas sabiam que uma invasão pela França era uma questão de tempo. O exército de Hitler só não havia descoberto por onde o contra-ataque começaria. Os aliados se fizeram valer do benefício da dúvida e deslocaram batalhões para Calais, um óbvio ponto de conexão portuária com a Inglaterra. Para dar uma veracidade à falsa linha de frente, tanques de guerra infláveis foram colocados na areia. No entanto, o alvo da missão estava a 400 quilômetros a oeste dali. O elemento surpresa começou a se desfazer com a primeira leva de paraquedistas, ainda na madrugada. A certeza dos alemães que se tratava de uma incursão jamais antes vista se deu com a chegada das embarcações transportando a infantaria. Quem sobreviveu à guerra e estava na Normandia há 8 décadas nunca se esqueceu da invasão. This is D-Day. Hoje, com 98 anos, o então recruta descreve os intermináveis momentos de troca de tiros com o inimigo no momento do desembarque. Meu nome é Dick Rung e eu estava no navio de desembarque que chegou à praia às 6:50. E no minuto em que baixamos a rampa, eles abriram fogo contra nós. Quando o capitão estava na ponte e olhou para baixo, ele disse: "Desçam."
Eu continuava ouvindo os tiros. Eu disse, diabos é isso? Eram as metralhadoras. Eu acho que isso é uma coisa terrível de se dizer sobre as minhas lembranças. Eu lembro do sangue. Havia muito sangue no convés da embarcação. O convés do tanque se enchia de sangue conforme os caras eram atingidos pelos disparos. Então o saldo do dia foi lavarmos o sangue dos companheiros. Se eu tiver a oportunidade de falar com o público, diria a todos como foi ruim. Foi simplesmente terrível. Quero dizer, as metralhadoras, as longas rajadas. Costumávamos ficar na praia o dia todo e ver essas conchas ensanguentadas chegando. O exército alemão tinha 50 divisões na França, Bélgica e Países Baixos. No entanto, as unidades estavam bem espalhadas. Os aliados identificaram uma brecha na Normandia e escolheram 5 praias para enviar as tropas. O apoio veio do céu, com os paraquedistas americanos lançados em 4 localidades. Também ficou a cargo dos Estados Unidos controlar as praias de Utah e Omaha. Na sequência, os britânicos ficaram com a responsabilidade de dominar as areias de Gold. A orla da cidade de Juno coube aos canadenses. Infantaria vinda do sul da Inglaterra atracou na praia de Sword, acompanhado de paraquedistas que tinham de tomar a ponte Pegasus, perto do município de Caen. 2 soldados com o mesmo nome, Donald, um americano e outro britânico. Ambos participaram do dia D. Outra coincidência é a recordação da dupla, a importância daquela operação, apesar dos perigos. I was there on a destroyer, USS Murphy. Eu estava lá no contratorpedeiro USS Murphy. Desembarcamos às 5:30 da manhã e estava frio. E a água estava agitada, eu estava congelando e nervoso. Tenho certeza que estava um pouco assustado. Mas já sabíamos que chegaria o dia da invasão. E então tive tempo de me preparar. Quando eu desci do barco e tomei o caminho que deveríamos seguir, foi bastante assustador. Porque o barco ainda estava em movimento, a maré estava balançando. E a cena à nossa frente era bastante assustadora. Mas quando eu cheguei em terra firme, na praia, as coisas entraram no lugar, porque eu tinha que fazer o que fui ordenado a fazer. É como um chamado para si mesmo. Time, you never talk about yourself. O estudioso de guerras Ricardo Cabral, do canal História Militar em Debate, ressalta que a dificuldade de avançar no terreno tomado pelos nazistas ia muito além das metralhadoras. Não é só a operação de desembarque. Você teve que coordenar o desembarque, tá? Sob fogo. E isso é o primeiro ponto, o desembarque sob fogo. Né? O lançamento de paraquedistas, né? o salto operacional sobre uma área também extremamente defendida. Vários pontos tinha os chamados espargos de Rommel, né? Que eram estacas para não permitir o salto de paraquedistas ou então a descida de planadores. Os obstáculos na praia, né? Isso aparece em alguns filmes. Aqueles obstáculos, ali só aparece uma pequena parte. Né? O pessoal não fala, por exemplo, além daqueles ouriços, né? Que são aqueles ferros, aqueles trilhos que estão em forma de ver ali das praias. O pessoal não fala que ali tinha arame farpado, tinha minas à frente, tinham armadilhas. As ravinas, né, por exemplo, de Omaha, que eram para subir, só tinham 6 ravinas. Todas elas armadilhadas, batidas por fogo. Com os anos, o desembarque da Normandia passou a ser celebrado como o início do fim da Segunda Guerra. E de fato foi. Embora o título remeta a uma importantíssima vitória dos aliados, o avanço das unidades foi muito custoso, como lembra o veterano Steven Melnikoff. Naquele dia especificamente, somando a 1ª divisão, a 20ª e a 29ª divisão, foram 5.720 baixas. Foi um dia muito, muito ruim. Tivemos sorte de alguns terem sobrevivido. O então soldado tem na memória o saldo de mortos dos colegas de regimento, mas o número de vítimas apenas em 6 de junho de 1944 foi muito maior. Os exércitos de Canadá, Estados Unidos, França e Reino Unido perderam juntos 10.000 homens. Do lado alemão, algo em torno de 9.000 uniformizados não sobreviveram àquele dia.
você vê que é muita gente morrendo do lado. Barcos inteiros, aquelas lanchas que vão lançar, gente, todos mortos, né? Ela bate na praia, e não sabe por que não abriu a porta, porque estava todo mundo morto. Os aviões, né? Muitos aviões abatidos completamente no ar. Então, a operação é uma operação de glória e heroísmo. A estratégia conjunta de americanos, canadenses, franceses e britânicos era facilitar o avanço da infantaria, abrindo caminho com bombardeios. Aviões carregados de explosivos deveriam despejar a munição sobre pontos dominados pelos nazistas, porém o tempo não ajudou. Todo o litoral da Normandia estava encoberto por uma densa camada de nuvens, o que dificultou a destruição da artilharia alemã. Paraquedistas lançados no mar, como os aviões voavam muito abaixo das nuvens, eles foram lançados muito baixo, o paraquedas não chegou a tempo ou de abrir, ou então não abriu o suficiente, muitos se afogaram. Então, quer dizer, é uma série de atropelos, uma série de coisas erradas que aconteceram e que poderia dar tudo errado. E a invasão, né, ela não parou. Em nenhum momento houve dúvida de que ela deveria seguir. Quando, enfim, o equipamento pesado chegou ao litoral francês, o inimigo conheceu a criatividade dos aliados. O dia D estava sendo planejado fazia tempo, tanto que engenheiros americanos e ingleses criaram tanques especiais para a invasão um ano antes do desembarque das tropas. Por conta da aparência incomum, os veículos ganharam o apelido de funnies, ou tanques engraçados. O modelo Churchill, por exemplo, era equipado com morteiro para demolir bunkers e estruturas defensivas em concreto e aço. Os Bobbins carregavam um tapete de lona para ser estendido na areia e auxiliar a movimentação das tropas. Havia modelos concorrentes para detonar minas terrestres e outros que permitiam atravessar trincheiras e riachos. Os recursos criados para o dia D foram também cruciais para o desenvolvimento das missões seguintes, cujo objetivo final era a tomada de Berlim. O desenrolar da história, que começou com a maior e mais complexa invasão anfíbia já realizada, terminou 11 meses depois, com a queda do Terceiro Reich na própria Alemanha.